E aí, pessoal, tranquilo? Então, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre receivers, tá? Que são mecanismos que a gente tem aí para capturar mensagens que são disparadas dentro do dispositivo e tá. Que tipos de mensagens? Quando um SMS chega, quando o dispositivo recebe algum tipo de ligação, quando está dando boot, tá? Então a gente vai ver como capturar essas mensagens e fazer alguma coisa com elas aí, tá ok? Vamos lá então. Então, continuando aí, a gente vai começar a falar então sobre broadcast receivers ou receivers, tá? Então, vocês, se de repente for procurar o material para estudar, vocês podem estar encontrando das duas formas aí, tá ok? Por que o termo é broadcast receivers, tá? Quando a gente trabalhou lá com intent, eu expliquei para vocês que a ideia da intent era funcionar como uma mensagem, né, que é disparada para dentro do sistema. Essa mensagem ela é disparada para todos os aplicativos que estão instalados dentro do dispositivo, tá? E os receivers, o que eles fazem? Eles funcionam como um interceptador dessas mensagens, tá? Então ele consegue interceptar qualquer uma dessas mensagens que esteja circulando em forma de broadcast dentro do dispositivo, interceptar essa mensagem e daí permitir que você, como programador, faça o que você precise fazer daí com aquela mensagem ali, tá ok? Então, o objetivo do receiver é interceptar as mensagens, que são as nossas intents, que são disparadas dentro do ambiente, e daí processar essas mensagens sem que o usuário perceba, tá? Isso é um ponto importante. O receiver, embora você possa abrir uma activity e abrir alguma outra coisa, a ideia é que ele trabalhe em background sem que o usuário perceba que aquela ação está ocorrendo, tá? Então, o ideal é que ele não interfira no que o usuário está trabalhando, tá? Se você precisar chamar a atenção do usuário, você pode estar disparando uma notificação, um toast, alguma outra coisa assim, tá? Mas nunca abrir uma activity de fato. Os broadcast receivers eles rodam em background, tá? E não utilizam interface gráfica, embora você possa abrir uma activity a partir deles. Que tipos de mensagens vocês podem estar interceptando, tá? O boot do sistema, então, na hora que tudo é carregado ali, terminou de carregar, você pode mandar abrir um aplicativo a partir da finalização do boot. Você pode estar monitorando a mudança no nível de bateria, de conectividade, a chegada de um SMS, que é como o WhatsApp faz, né, para quando você vai fazer o primeiro cadastro lá e tantas outras coisas mais, tá? Então, tudo que acontece dentro do sistema dispara uma mensagem. E daí você pode estar capturando essas mensagens do sistema e você também pode estar criando mensagens suas. A gente vai ver como fazer isso daí. Alguns detalhezinhos aqui. O Broadcast Receiver ele tem duração de somente 10 segundos, tá? Inclusive, se você for fazer alguma ação que leve mais tempo do que isso daqui, o ideal é que você não faça dentro de um Broadcast Receiver. Se a ação durar mais de 10 segundos, vai ser disparada uma ANR, que é uma Application Not Responding, tá? E daí vai aparecer aquelas telas perguntando para o usuário se ele deseja aguardar a execução ou se ele deseja cancelar. Então pode acabar fechando o teu aplicativo aí, tá? Então qualquer ação que leve mais de 10 segundos, não façam dentro do Broadcast Receiver. A gente vai ver mais para frente aí lugares melhores para fazer isso daí. Então aí não deve ser utilizado para tarefas de longo processamento, tá ok? É coisa bem simplesinha ali, ficar monitorando alguma mensagem, chamar alguma outra forma de fazer esse processamento mais pesado, tá ok? Mas ele mesmo tem que ter essa duração aí de no máximo 10 segundos. Para trabalhar daí aqui com o Broadcast Receiver, o que vocês têm que fazer, tá? A gente vai herdar, né, a classe Broadcast Receiver, que faz parte do framework Android, e implementar o método onReceive, que é o método que vai ser responsável por receber essa mensagem que a gente quer capturar e de permitir que a gente faça alguma coisa com ela. Pra gente, depois de feito daí, você tem que registrar o teu receiver, tá? Daí a gente tem duas formas de fazer isso, uma via manifest e outra via programação, a gente vai ver as duas aí. E por último, a gente vai ver também como enviar mensagens nossas via broadcast, para que algum receiver do sistema ou algum receiver nosso aí possa capturar essas mensagens que a gente criou, tá ok? Então a gente vai começar aí criando um novo projeto, tá? Então vou criar um novo projetinho aqui. A gente vai chamar aqui o projeto de receivers, tá ok? Dá um next lá. API 19, tá? Coloca lá empty activity.
vou mudar aqui para ficar mais fácil para a gente identificar as coisas depois, tá? Tela e o XML, vamos chamar de tela. É só aguardar a criação do projeto, hein? Projetinho criado aí, só a gente vai mudar aqui, tá? Para trabalhar aí com a Activity, não com a classe de suporte. E vamos mexer lá no nosso styles também, né? Para não ficar dando problema depois lá no nosso layout aí. Vou colocar aqui. Android, Polo. Bracket bar. Tá ok. Então, aí a gente tem o que aqui? É o nosso layout ali. Ele tem só aquele padrão que ele já vem um Hello World ali dentro de um text view, tá? A gente não vai mexer nisso aqui agora. Então aqui a gente tem a nossa Activity, por enquanto não vamos alterar nada nela. O que a gente vai fazer aqui é criar uma nova classe, que vai ser o nosso Receiver aí. Então a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito, New Java Class. Tá? A gente vai pegar e fazer um Receiver para monitorar a parte de conexão de rede. Tá? Então vamos fazer aqui um Network Receiver. Dá um OK lá. Então, a gente tem que fazer o que aqui? Ó? Herdar a classe Broadcast Receiver. Tá? Então, vamos fazer aqui então, a Broadcast Receiver. E implementar os métodos que estão faltando. Tá? Então, a gente vai implementar aqui o onReceive, que é o método que é responsável por receber essa mensagem que é capturada e permite que a gente faça alguma coisa aí. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai criar aí um esquema de log, tá? Então, o nosso receive aqui, vamos pegar para que quando ele detectar essa mudança da conexão de rede, ele dispare um log para a gente aí. Vamos colocar aqui, conexão de rede foi alterada. Tá ok? Então aqui a gente criou o nosso receiver, tá? Herdou a classe Broadcast Receiver, implementou o método onReceive. E daí a gente precisa registrar esse receiver aí via manifest ou via código. Então a gente vai registrar ele via manifest. Então vocês vão abrir aqui o Android Manifest. E a gente vai pegar aqui, então, usar a tagzinha receiver, tá? O nome do nosso receiver. E no intent filter a gente vai dizer qual tipo de mensagem que ele vai estar interceptando. Então a gente vai pegar aqui a nossa action. Tem várias ações aqui, tá? Que ele já traz aqui pronta pra gente, que vocês podem estar selecionando. Mas tem algumas ações, algumas mensagens que não aparecem nessa listagem aqui, tá? Principalmente essa que a gente vai utilizar. Então vocês vão pegar, eu já deixei o link pronto aqui. Então vocês vão acessar aí o developer.android.com/training/monitoring device state, tá? Connectivity monitoring, e a gente vai pegar o nossa ação ali que a gente vai usar para filtrar a partir desse link aí. Então acessando aí o site da documentação do Android, tá? Ele tem aqui várias formas de como detectar a mudança de conexão aí, tá? A gente vai usar essa última aqui, que é através dessa action aqui. Tá? Então vocês vão vir aqui, copia, cola lá. Tá? Connectivity change. Então o nosso receiver vai monitorar essa mensagem aí pra gente, tá? Então aqui a gente tem o nosso receiver, ele vai disparar um log pra gente. Feito isso daí, basicamente o que vocês têm que fazer e agora é só rodar, tá? Então a gente vai mandar executar aqui. Dá um OK lá. Então aí a gente tem o nosso aplicativo aí, tá? Nosso receivers. Na janela de log aqui, como o nosso log ali é de informação, tá? Então a gente vai mudar aqui só para info.
Vou limpar aqui o log, fica mais fácil de enxergar. E daí o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar e desabilitar a conexão de rede, tá? Como que você pode fazer isso daí? Para quem está rodando no dispositivo físico, você pode pegar e desabilitar a Wi-Fi, tá? Desabilitar algum SIM card, ou de uma forma geral, para quem está no emulador também, você pode estar habilitando o modo avião aqui, tá? O Airplane Mode, que ele também vai disparar a questão desse receiver aqui da mudança de rede, tá? Então a gente vai pegar aqui, colocar em modo avião. Então, o nosso log lá, o nosso receiver, ó, a conexão de rede foi alterada, tá? Então eu mudei aqui e perceba que o que aconteceu, ó, eu não saí do meu aplicativo, tá? Então essa é a ideia dos receivers, que eles operem em background sem que o usuário tenha que sair da aplicação do que ele esteja fazendo. E daí o receiver fique operando em segundo plano, fazendo algum determinado tipo de ação ou disparando tarefas mais longas a partir de algum outro recurso aí, tá ok? Então, vamos só voltar aqui. Então, o nosso receiver capturou de volta a mudança de rede, tá? Por que isso aqui é interessante? De repente você faz uma aplicação lá que ela se conecta na internet e para baixar algum tipo de informação e o usuário perde essa conexão enquanto está usando o teu aplicativo e daí quando a conexão volta você não consegue mais recuperar esse estado. Então o usuário deu o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar, fechar a tua aplicação, carregar ela de volta para daí atualizar as informações da tela. E usando um receiver, ele já checa essa informação para você e já faz o que tem que fazer daí depois disparando alguma tarefa mais longa aí, tá ok? Então, basicamente, um receiver é isso daqui, tá? Então, você vai criar uma classe que vai herdar a classe Broadcast Receiver, tá? Uma classe filha de Broadcast Receiver, e vai implementar o método onReceive, e daí vai fazer alguma ação dentro dele, tá? Basicamente é isso daí. Para ficar uma coisa um pouquinho mais fácil aqui, para não ficar só no log, a gente vai fazer o seguinte aqui, vamos disparar uma notificação aí, tá? Então, vamos pegar aqui. A gente já viu como trabalhar com notificações, tá? Então, só... Vamos colocar aqui notificação. New Builder. Vamos passar ali o contexto. Tá? O contexto ele está vindo aqui como parâmetro para a gente. Notificação.set. Tá aí. Content title. Mudança de rede. Mudança de rede interceptada. Set. Small icon. Vamos usar algum do nosso projeto aqui mesmo. Tá ok? Então a gente tem a nossa notificaçãozinha. Notification Manager. Opa. Notification Manager. Notification Manager. Get System Service. Notification Service. Notificação.build. Então, quando o nosso receiver aí ele detectar uma mudança de rede, ele vai disparar uma notificação para a gente, tá? Então, vamos rodar aqui. Não, ok. Essa é uma das possibilidades, tá? De você, de repente, avisar o usuário de que alguma coisa aconteceu aí. Você pode disparar tarefas de execução mais longa, que a gente vai ver mais para frente como fazer isso aí também. Vamos só limpar o logcat aqui. Então, ó, no nosso... Vamos colocar aqui em modo avião. Então, ele disparou uma notificação para a gente lá, mudança de rede interceptada, tá? Voltar aqui.
Que no nosso caso, como a gente está só sobrescrevendo, né, então ele vai ficar só com uma notificação mesmo ali, tá? Então esse daí é o nosso receiver, trabalhando aí registrado no manifest, tá? Então ele fica aí escutando para a gente a nossa aplicação. Inclusive, se você fechar a tua aplicação, o receiver ele continua ativo, tá? Escutando essas mensagens aqui, tá? Então você pode fazer aí, como eu falei, um receiver que quando ele termine o boot do dispositivo, ele sozinho faça abrir o aplicativo que você quer abrir, tá? Ou de repente através de uma mudança de configuração, ele faça o aplicativo abrir para que o usuário tenha que reconfigurar alguma coisa dentro do aplicativo, tá? Então o receiver ele fica ativo lá em background, escutando, mesmo depois que o teu aplicativo é fechado. Só que o teu aplicativo ele tem que ser aberto pelo menos uma vez para que o receiver seja registrado no dispositivo, tá? Daí depois você pode fechar a aplicação e ele continua ativo lá, quando o registro dele é feito via manifest, tá ok? A outra forma que a gente tem aqui de registrar o receiver é via código, que é lá na nossa programação, tá? Então eu vou tirar isso aqui do manifest. Só fechar aqui. Como que a gente vai registrar via código o nosso receiver aí, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui. A gente vai colocar dois botões aqui, só para exemplificar. Vou chamar aqui de registrar. btn registrar. E um outro botão aqui é remover. Então, vou colocar aqui num clique, registrar. E aqui, remover. E lá na nossa activity a gente tem que implementar esses métodos, né? Public void registrar e o remover, tá? Para a gente registrar aqui, a gente vai precisar do nosso network receiver, tá? Então a gente vai criar aqui uma propriedade para ele aqui, network receiver, network receiver new network receiver, tá? E daí a gente vai usar aqui para registrar o método que é o register receiver, tá? Então ele recebe um broadcast receiver e um intent filter como parâmetro, tá? Então vamos colocar aqui register receiver, a gente vai passar o nosso network receiver. E o outro parâmetro que é um intent filter, a gente vai fazer o seguinte aqui, então intent filter new intent filter. E daí a gente vai passar aquela string lá que a gente utilizou aqui lá no manifest também. Tá, então vamos passar aqui. Opa. Int fill, mais fácil. O if é palavra reservada, né? Então a gente não pode utilizar. E no remover vocês vão colocar um register receiver e passar o nosso receiver também lá, tá ok? Então aí a gente está fazendo o registro ou unregister do nosso receiver, tá? Então o que acontece? Quando você trabalha dessa forma aqui, registrando o receiver via código, o ciclo de vida do receiver ele fica vinculado ao ciclo de vida da activity, tá? Então, quando eu fechar o meu aplicativo, o receiver ele também morre junto. Diferente lá do registro via manifest, onde eu consigo fechar o aplicativo e o receiver ele ainda continua escutando as mensagens que são disparadas dentro do sistema, tá ok? Então, aqui, quando você registra dessa forma, é só enquanto você está com a activity aberta é que o register está operando, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte aí, vamos pegar aqui então, mandar rodar nossa aplicação, para a gente ver isso aí funcionando. Então nossa aplicaçãozinha aí, tá? Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou mandar registrar o receiver, tá? Então registrei ele aí.
ele já, só de registrar que ele já disparou pra gente ali uma mudança. Então eu vou fazer o seguinte aqui, então eu vou colocar em modo avião. Então ele já disparou para mim ali a mudança de rede interceptada, ok? Vou remover o register, tá? Removi ele ali, desregistrei. Vou tirar aqui do modo avião. Então, ó, agora ele não disparou mais a mensagem de log para mim, tá? Então, o meu register ali, ele só funciona enquanto ele está registrado. A partir do momento que eu faço o unregister, ele não fica mais ativo, ele não fica mais escutando os eventos ali que estão ocorrendo dentro do sistema, tá ok? Então, só para lembrar, manifest, o register ele fica ativo mesmo depois da aplicação fechada, e quando você trabalha com o registro dele via código, ele tem o ciclo de vida dele atrelado ao ciclo de vida da activity. Então, se você fechar a tua activity, o register ele morre junto, tá? Independente de estar ainda escutando ou não, tá? Então ele morre junto. Então esse daí é a forma que a gente tem para capturar os eventos do sistema, tá? Usando o register aí, tá ok? A gente vai fazer uma outra forma aqui, então, agora de ver como que a gente pode enviar mensagens nossas para dentro do sistema, né, para os aplicativos que quiserem capturar isso aí e puderem fazer alguma coisa aí. Então a gente vai pegar, criar um novo botão aqui. Colocar enviar mensagem, btn enviar. Vou chamar aqui o método de enviar. Para enviar a mensagem, vocês vão estar usando o método sendBroadcast, tá ok? Esse método ele recebe uma intent, então a gente tem que criar o nosso intent aqui, new intent, e daí ele vai receber a mensagem, tá? A gente vai fazer o seguinte aqui, o padrão das mensagens é sempre seguir a nomenclatura dos pacotes do Java, tá? Então, que nem, por exemplo, ó, tem android.net.com. o nome da ação. Então, a gente vai pegar o nosso nome do nosso pacote que vocês têm aqui, tá? Então, vocês vão colocar lá com.example. O nome que tiver aí para vocês. .receivers. Minha ação. Tá ok? Sempre sigam esse padrão aqui, tá? Para quando vocês forem trabalhar com mensagens aí dessa forma, tá? Colocar o nome do pacote e daí a mensagem de vocês, tá? Isso daí evita problemas futuramente aí com aplicativos que tenham mensagens parecidas aí, tá ok? Feito isso aqui, a gente vai pegar o nosso manifest. Vamos colocar aqui receiver, opa. Nosso receiver, intent filter, e a ação que o nosso receiver vai tratar é essa ação que a gente acabou de criar, tá? A nossa ação aqui. Então vocês vão colocar essa ação que vocês criaram aí, tá ok? Então a gente tem aqui a forma de registrar via código e agora a gente vai enviar a nossa intent, só que o nosso receiver, como ele está registrado via manifest, ele vai ficar funcionando mesmo depois de fechado aí, tá ok? Então, mas é o mesmo receiver aí, só que ele agora ele vai interceptar uma mensagem diferente aqui, tá? Que é a nossa mensagem de ação aí, que quando a gente enviar ela aí para dentro do sistema, tá ok? Feito isso daí, manda rodar lá. Não, ok. Então aí está o nosso aplicativo, tá? Então a gente vai disparar a nossa mensagem de broadcast aqui, tá? Então só clicar lá. Então ele já dispara ali a notificação que o nosso receiver capturou essa mensagem que a gente criou. Então a gente está enviando uma mensagem nossa de broadcast para dentro do sistema e daí o nosso receiver está capturando isso daí através do intent filter dele, tá? Mas lembrando que qualquer aplicativo que tivesse um receiver com esse intent filter aqui conseguiria capturar essa nossa ação aqui, tá? Então você consegue fazer uma comunicação entre aplicativos aí através dessas ações aqui, utilizando os receivers aí, tá ok?
Então esses daí são os nossos receivers, tá? É bem simplesinho de trabalhar, não é uma coisa tão complicada. Só lembrar lá que você sempre tem que pegar, criar uma classe filha de broadcast receiver e implementar o método onReceive, tá? E daí aqui é imaginação aí para daí pensar no que fazer e como utilizar isso daí, tá ok? Até a próxima, pessoal.